Existe um segredo acessível a poucos para nunca mais ser atingido por nada. Não é sobre se esconder do mundo ou se tornar insensível aos desafios da vida. Longe disso. É sobre uma transformação profunda da sua mente em uma fortaleza impenetrável, capaz de enfrentar qualquer tormenta sem se abalar. E nos próximos minutos, você descobrirá, passo a passo, como construir essa armadura mental e o que ela realmente significa para a sua liberdade. Quantas vezes uma palavra dita sem pensar, uma crítica nas redes sociais, ou até mesmo uma fila inesperada no supermercado roubou sua paz? Você já percebeu como é fácil perder o controle emocional por algo que no fundo parece pequeno? O mais intrigante é que, mesmo desejando não reagir, somos puxados por um impulso incontrolável, como se o mundo externo tivesse um poder secreto sobre nossos sentimentos. Mas será que esse poder é real? Pense naquele momento em que você reagiu impulsivamente, disse algo de que se arrependeu ou permitiu que a ação de outra pessoa roubasse sua felicidade. Qual foi a sensação? Provavelmente, um desgaste, um peso. E o que acontece quando escolhemos não nos deixar afetar? Essa simples escolha, essa pausa, revela um poder que poucos conhecem. O poder de controlar suas próprias emoções e ações. Mas como se faz isso? Como se atinge essa serenidade em meio ao caos? A resposta, talvez, não esteja em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o interpreta. Imagine ter um escudo invisível. Um que não bloqueia o que acontece, mas a forma como você o interpreta. Um escudo que de fato reflete o ataque de volta, dissolvendo-o antes mesmo que ele te atinja. Muitos acreditam que o sofrimento vem dos eventos externos, a perda, a crítica, a injustiça. Mas os maiores mestres da sabedoria humana nos alertam. Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Com essa perspectiva, percebemos que a maior batalha que você enfrenta não está no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente. Somos nossos maiores críticos, nossos maiores algozes. Permitemos que pensamentos e emoções incontroláveis nos dominem e roubem nossa paz. Seus pensamentos são meros convidados, mas por que tantos os tratam como donos da casa, cedendo o controle de sua própria fortaleza mental? Como você pode ser o guardião dessa mente, impedindo a entrada do que te enfraquece e abraçando apenas o que te fortalece? Essa é a primeira e mais crucial etapa na construção desse escudo invisível. Mas como se treina essa vigilância, essa capacidade de discernir o que deve entrar e o que deve ser rejeitado? A resposta reside em uma prática que a maioria das pessoas negligencia completamente. A verdadeira invulnerabilidade nasce da capacidade de desprezar o insignificante e dominar o silêncio. Não se trata de apatia, nem de ignorar o que acontece ao seu redor. É uma decisão consciente e estratégica. Pense na sua energia mental como um recurso finito, um tesouro que deve ser protegido. Quantas vezes você desperdiçou esse tesouro se preocupando com fofocas, com a opinião de quem não importa, ou com dramas desnecessários? A arte do desprezo inteligente é o antídoto para esse desgaste. Desprezar o que não importa não é fraqueza, é a força de quem sabe o que realmente importa. É como uma pedra no meio de um rio, ela não luta contra a correnteza, mas também não é arrastada. Ela observa o fluxo sem se deixar consumir. Se algo não contribui para seus valores, seus objetivos ou sua paz, por que deveria roubar sua atenção, seu precioso tempo mental? Essa é uma escolha que poucos fazem, mas que liberta sua mente para o que realmente tem valor. O grande Sêneca, um dos mestres dessa arte, nos advertiu: nada é mais digno de desprezo do que se importar com o desprezo alheio. Preocupar-se com o que os outros pensam é carregar um peso que não é seu. Soltar esse peso é o primeiro passo para a liberdade. Mas o que acontece quando o insignificante insiste em te provocar? Quando o ataque é direto, a provocação é explícita? É aí que entra a segunda habilidade: dominar o silêncio. Responder com silêncio é uma das estratégias mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas. Em uma sociedade que nos empurra para a reação imediata, para ter a última palavra, o silêncio se torna um ato radical de autocontrole. Imagine uma pessoa te insultando em público. A reação natural seria o grito, a defesa, a justificativa. Mas ao reagir, você entrega o controle emocional ao outro. Você se torna uma marionete da provocação alheia.
Quando você escolhe o silêncio, você diz, sem palavras, eu sou o mestre das minhas ações, não a sua provocação. Marco Aurélio, um imperador que governou o maior império da sua época e um filósofo que governou sua própria mente, nos lembrou: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa força está no controle. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é um espaço onde você pode observar, processar e decidir. É ganhar tempo para pensar, para observar suas próprias emoções e evitar respostas impulsivas guiadas pela raiva ou frustração. O silêncio pode desarmar o outro, que esperava uma reação e não a recebeu, quebrando o ciclo da agressão. Não é uma fuga de confrontos necessários, mas a sabedoria de escolher o momento e a forma de agir. O silêncio antes da fala permite que você formule uma resposta ponderada, alinhada com seus valores. Dominar o silêncio exige treino, um músculo que se fortalece com a prática diária de pausas e reflexão. Pergunte-se: essa resposta realmente contribui? Vai mudar a situação ou apenas intensificar o problema? Em muitos casos, a melhor resposta é nenhuma. Mas essa fortaleza mental, esse escudo invisível, é mais profunda do que apenas reagir ao que te incomoda no presente. Ela se estende à sua percepção do tempo e ao seu apego ao controle. O que hoje parece insuportável, amanhã será apenas uma lembrança distante. Essa é a essência do horizonte inabalável, a compreensão profunda de que tudo na vida é passageiro, que a tormenta de hoje não define o amanhã. O estoico não nega o sofrimento, mas reconhece que ele é finito, que as dificuldades têm uma data de validade. Marco Aurélio novamente nos guia: se é suportável, então suporte. Essa frase simples, mas profunda, amplia o horizonte mental, nos ajudando a perceber que o agora é apenas uma pequena parte do todo. Pense em uma tempestade. Quando estamos no meio dela, parece que nunca vai acabar, mas inevitavelmente ela passa. O céu clareia. Assim também são as dificuldades da vida. Treinar sua mente para olhar além do presente, para perguntar: esse problema ainda terá importância daqui a 1 ano? E daqui a 5? Essa simples reflexão coloca o momento em perspectiva e reduz a carga emocional. O que parecia uma crise insuperável pode ser apenas um pequeno obstáculo. Essa habilidade de redimensionar os problemas é uma das grandes forças do estoicismo. E essa perspectiva nos leva a outra armadilha comum: o peso da expectativa. Todos nós criamos cenários em nossas mentes sobre como as coisas deveriam acontecer, como as pessoas deveriam agir. Mas é justamente nesse desejo de controlar que reside grande parte do sofrimento humano. Quando esperamos que tudo saia exatamente como planejado, nos tornamos reféns de um mundo que nunca foi nem será inteiramente previsível. O estoicismo foca no que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações, nossas decisões. Tudo o que está além disso é um externo, algo que não deve consumir nossa energia ou determinar nossa paz. Quantas vezes você se decepcionou porque algo não saiu como queria? O problema não foi o evento em si, mas o peso que você deu a ele. O estoico aceita o que acontece como parte inevitável da vida, enquanto direciona sua atenção ao que está ao seu alcance. Marco Aurélio, com sua sabedoria prática, nos lembra: comece cada dia lembrando que encontrará pessoas ingratas, desonestas, invejosas e rudes. Isso não pode te surpreender. A aceitação dessa realidade não é pessimismo, mas sabedoria. Quando você para de exigir que o mundo e as pessoas sejam como você gostaria, abre espaço para a verdadeira paz. A pergunta-chave: isso depende de mim? Se sim, faça o seu melhor, se não, deixe ir. Essa libertação das expectativas nos permite abraçar outra lição contraintuitiva: o poder do frio, ou a paz no desconforto. No estoicismo, o desconforto não é algo a ser evitado, mas uma oportunidade de crescimento. Aprender a encarar o desconforto, em vez de fugir dele, fortalece sua mente, tornando-a mais resiliente para enfrentar qualquer adversidade. O estoico sabe que o desconforto é temporário, mas a força adquirida ao superá-lo é permanente. Imagine uma manhã fria. O estoico não hesita. Ele vê na água gelada do chuveiro, ou em uma caminhada desafiadora, uma chance de desafiar os limites da mente. Ao enfrentar o desconforto físico, ele desenvolve disciplina e domínio sobre si. Essa prática simples mostra que a mente é muito mais forte do que acreditamos.
Quando você se habitua a pequenas doses de desconforto, cria uma imunidade mental contra os grandes desafios da vida. Essa filosofia se aplica também aos desconfortos emocionais. Conflitos, perdas, são inevitáveis, mas não precisam ser paralisantes. Sêneca dizia que devemos nos preparar para o pior, não como pessimistas, mas como estrategistas. Encare as dificuldades como treinos para o espírito. Essa mudança de mentalidade transforma cada obstáculo em um degrau para o crescimento pessoal. O desconforto não é seu inimigo, é seu professor. E, finalmente, o valor da indiferença. Mas uma indiferença que não é apatia, e sim a clareza de que nem tudo é sobre você. Grande parte do sofrimento que carregamos surge da nossa tendência em personalizar eventos e ações alheias, como se tudo fosse intencionalmente direcionado a nós. Esse hábito de interpretar os acontecimentos sob o filtro do eu nos torna vulneráveis. Desenvolver a indiferença, nesse sentido estoico, é um ato de inteligência emocional. É não reagir exageradamente a estímulos externos que não têm relevância para sua paz ou propósito. É uma decisão consciente de não se deixar levar pelo calor do momento. Pense. Muitas vezes, as pessoas agem motivadas por suas próprias lutas internas, estresse ou ignorância, e não por algo relacionado a você. Sêneca nos lembra: muitas vezes somos mais afetados pela nossa imaginação do que pela realidade. O impacto de uma ação está diretamente ligado à forma como você escolhe interpretá-la. Quando você entende que nem tudo gira ao seu redor, descobre uma liberdade que poucos alcançam. Essa indiferença protetora não é sobre ignorar as pessoas, mas sobre proteger sua mente de ser capturada pelo caos desnecessário. Quanto mais você pratica, mais percebe que a maior parte das coisas que te irritavam, preocupavam ou magoavam simplesmente não mereciam sua atenção. E, finalmente, o valor da indiferença. Mas uma indiferença que não é apatia, e sim a clareza de que nem tudo é sobre você. Grande parte do sofrimento que carregamos surge da nossa tendência em personalizar eventos e ações alheias, como se tudo fosse intencionalmente direcionado a nós. Esse hábito de interpretar os acontecimentos sob o filtro do eu nos torna vulneráveis. Desenvolver a indiferença, nesse sentido estoico, é um ato de inteligência emocional. É não reagir exageradamente a estímulos externos que não têm relevância para sua paz ou propósito. É uma decisão consciente de não se deixar levar pelo calor do momento. Pense. Muitas vezes, as pessoas agem motivadas por suas próprias lutas internas, estresse ou ignorância, e não por algo relacionado a você. Sêneca nos lembra: muitas vezes somos mais afetados pela nossa imaginação do que pela realidade. O impacto de uma ação está diretamente ligado à forma como você escolhe interpretá-la. Quando você entende que nem tudo gira ao seu redor, descobre uma liberdade que poucos alcançam. Essa indiferença protetora não é sobre ignorar as pessoas, mas sobre proteger sua mente de ser capturada pelo caos desnecessário. Quanto mais você pratica, mais percebe que a maior parte das coisas que te irritavam, preocupavam ou magoavam simplesmente não mereciam sua atenção. Essa é a jornada para a invulnerabilidade: construir um escudo invisível pela consciência, dominar o silêncio em vez da reação impulsiva, desprezar o insignificante para proteger sua energia, expandir seu horizonte além do agora, libertar-se do peso inútil do controle e abraçar o desconforto como ferramenta de crescimento, e, finalmente, reconhecer que nem tudo é sobre você. Sua paz não é encontrada em um mundo perfeito, mas em uma mente que aceita a imperfeição com sabedoria. Uma mente que compreende que o controle verdadeiro nunca esteve no mundo externo, mas sempre esteve em como você escolhe reagir, interpretar e viver as experiências que lhe chegam. Se sua mente é a sua fortaleza, e você é seu guardião, o que de fato poderia realmente te atingir?